querer ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal, as últimas do São Paulo para o jogo de hoje contra o Goiás, né? Jogo decisivo, última rodada do Brasileiro. Mercado da bola aí, com nomes aí pintando aí possíveis reforços do São Paulo. E também uma lista aí de quem deve ficar e quem deve sair do listão que conhecemos. Então, vambora pro vídeo. Para domingo, tem a volta de Rafinha, que deve jogar como terceiro zagueiro ao lado de Luizão e Léo. Com isso, Marcos Guilherme deve seguir na lateral direita ou na ala direita. E no meio de campo, sem Patrick suspenso, Igor Gomes mais uma vez vai ser a aposta de Rogério Ceni. Para chegar à Copa Libertadores, o São Paulo precisa vencer o Goiás em Goiânia, torcer para o Botafogo perder para o Atlético Paranaense e América e Fortaleza não vencerem suas partidas contra Atlético Goianiense e Santos, respectivamente. Duas vezes nos pênaltis, né? Sim. Seguidamente nas duas partidas anteriores à decisão, duas partidas, a semifinal e as quartas de final. Como é que o São Paulo passou? Nos pênaltis, aqui, ó, suando, mas chegou. Eu não vejo, confesso para você, acho que o São Paulo teve um grande fracasso nessa temporada. Ponto. Agora, se você imaginar que o São Paulo ainda precisa ganhar do Goiás e esperar resultados negativos dos outros, é porque o São Paulo fracassou ao longo da temporada. Com as informações do São Paulo. Pois é, o tricolor paulista que ainda procura por essa vaga na Copa Libertadores da América, e com as informações do tricolor, ele, Giovanni Chacon. Ei, Chacon, pode chegar. É isso, meus amigos ligados aqui no Camisa 10, a equipe do São Paulo entra em campo no domingo, assim como todas as outras, a grande decisão do Campeonato Brasileiro 2022. A última rodada já está chegando e chega também o final da temporada 2022, uma temporada que o torcedor do São Paulo vai certamente querer esquecer. E na última rodada do Campeonato Brasileiro, o São Paulo poderia estar brigando de fato por uma vaga na Libertadores da América na fase prévia, mas acabou derrotado para a equipe do Internacional por 1-0 com o gol do Maurício. E agora, neste domingo, tem uma missão quase que impossível. Precisa de bons resultados para que possa chegar vivo ainda na Copa Libertadores da América. A equipe tricolor deve ir com força máxima novamente, mas a gente ainda fala sobre essa partida contra o Internacional, que muito se especulava sobre uma possível queda do técnico Rogério Ceni, mas exatamente o oposto aconteceu. O presidente do clube, Júlio Casares, disse que tem total confiança no treinador e que ele segue para 2023. Estou aqui apenas para fazer uma manifestação da plena continuidade do técnico, da renovação, da sua comissão técnica, até porque na semifinal da Copa do Brasil, antes, nós já tínhamos um planejamento. Então segue esse trabalho. Como presidente, claro que eu estou frustrado pela grandeza do São Paulo, por não ter conquistado a primeira Sul-Americana e depois esse resultado de hoje. E o técnico Rogério Ceni também falou sobre essa temporada, que não ficou concretizada com título e que, claro, se a Copa Sul-Americana no dia 1º de outubro tivesse sido concretizada, a avaliação do trabalho nessa temporada teria sido diferente para muitos. Entendo que o correto, o ideal, seria que tudo tivesse sanado. Eu acho que, como a direção falou, acho que até o final do ano essa parte vai estar resolvida, e aí a dificuldade fica mais para conseguir valores para contratações expressivas, e por isso a opção de tentar fazer um time mais simples ou ver se alguém aparece para investimentos e consegue fazer um time e tornar um time mais forte, com jogadores já mais prontos. Ou nós vamos na categoria de base também procurar, ver se tem mais algum jogador. Não me importa em trabalhar com atletas de base, eu me importo em trabalhar com gente que quer vencer. Cara que tem alma, coração, como esse time demonstrou e muitas vezes. Uma pena é que nós não conseguimos o título da Sul-Americana, porque acho que teria uma avaliação bem diferente o ano do São Paulo, seria visto com outros olhos o ano do São Paulo, caso aqueles 90 minutos tivesse acabado com uma vitória. Agora o próximo compromisso será então no domingo contra o Goiás fora de casa. E o São Paulo precisa de uma combinação de resultados para poder avançar à fase prévia da Copa Libertadores da América. O tricolor precisa, além de vencer o Goiás neste domingão, a equipe do São Paulo precisa torcer para tropeços da equipe do Botafogo, da equipe do América Mineiro e também do Fortaleza.
Nenhuma delas pode vencer. Se vencer, o São Paulo ficará com a Copa Sul-Americana. Quero contar para vocês que Rogério Ceni indicou ao São Paulo a contratação do volante de 27 anos de idade que está no Fluminense. O Iago já viveu um momento muito legal com a camisa do Flu, titular absoluto, um dos grandes líderes do elenco, tanto que na metade desse ano teve seu contrato prorrogado. O contrato terminaria em dezembro e foi estendido até dezembro de 2024. Só que por uma coincidência, a partir da renovação ele foi perdendo espaço. Nesse momento até tem sido titular no time do Fernando Diniz, mas tem revezado, não tem jogado com tanta frequência. Algumas semanas atrás chegou a conviver com o banco de reservas, algumas partidas em que ele nem foi relacionado. Pois bem, recebi uma informação de um titular do Fluminense que o Iago já contou para os outros atletas do próprio Fluminense do interesse do São Paulo. A dificuldade vai ser do São Paulo convencer o Flu a liberar o jogador. Até porque o Iago, embora não seja um titular absoluto, tem seu papel importante e o tricolor paulista não vai ter dinheiro para fazer um grande investimento. Pode haver uma troca, o São Paulo pode oferecer alguns dos jogadores que não ficam no ano que vem por conta do mau relacionamento com o Rogério Ceni para tentar convencer o Flu a fazer um acordo. A partir daí eu acho que até poderia haver alguma possibilidade de negociação. São Paulo busca um volante porque vai abrir mão da continuidade do Andrés Colorado, que vai ser devolvido, porque o Nestor ou o Pablo Maia, um dos dois, pode ser vendido na próxima janela de transferência, são jogadores de bom valor, e o Igor Gomes, que é mais um atleta para esse setor de meio campo, não ficará no tricolor. O contrato se encerra em março, ele já avisou que vai jogar no futebol europeu. Antes de mudar de assunto, só para completar, São Paulo vai passar por uma enorme reformulação em seu elenco para 2023, e essa reformulação se dá pelo mau relacionamento do Rogério com parte dessa galera, mas também com a necessidade de ter um time mais competitivo para o próximo ano. Quero fechar. Gente, por favor, pra gente mostrar Cedo dos meus minutos para o historiador de São Paulo. Eu também. Não, senhor, vai todo mundo ter que opinar. Isso aqui é democracia, chegaremos a um consenso. Estamos vendo jogadores em final de contrato. Até o meio do ano que vem, todos esses contratos acabam. Tem mais jogador aqui. Mais um para baixo. O Miranda já anunciou que tá indo embora, né? Sim. Mas a gente vai aqui pensar se valeria a pena fazer um esforço financeiro. Quem vocês manteriam desses jogadores? Fora do clube. Os jogadores que recebem propostas da Europa geralmente são criticados durante a temporada. E os que ninguém quer são elogiados. Isso é uma coisa que o torcedor precisa pensar, mas eu não vou me meter nisso, tá? Eu citei o Ronaldo, não minhas opiniões, tá? Mas olha só acontece no São Paulo, não acontece em outro clube, mas vamos lá. Birner, olha, dá uma olhada na lista em geral. Também não foi discordando totalmente das críticas ao Reinaldo, não. Concordo com você, mas colocando a lista como um todo ali, ele tem potencial, jogar num sistema diferente como... Só para ser claro, porque vai parecer que eu tenho contra o Reinaldo. Eu acho que o Reinaldo, no apoio, muitas vezes útil, acho que ele tem virtudes ali, eu acho que ele é o melhor cobrador de pênaltis da equipe, mas eu acho que o São Paulo precisa de um jogador com outro perfil. O São Paulo, como vai ter um time muito humilde, se o São Paulo tiver consciência de gestão, ele precisa ter um time muito operário, muito brigador, capaz de segurar o time na primeira divisão. Porque as pessoas falam para a Libertadores. Não, a preocupação do São Paulo é não ser rebaixado nas próximas temporadas, porque a situação financeira do clube é uma situação muito complexa, a situação política do clube é uma situação muito complicada, na minha maneira de ver. Eu acho um pouco de exagero. Tá exagerando o pessimismo. Não, eu conheço o bastidor do São Paulo. Mas tudo bem, respeito as outras opiniões. Então, historiador. Eu acho que olho muito para o tamanho do São Paulo, que é o único time brasileiro tricampeão do mundo, que tem uma história enorme, que tem 3 jogadores que passaram um bom tempo no clube, que levantaram taças de campeões do mundo pela seleção brasileira, que tem Casimiro jogando fora, que tem Militão jogando fora, que revela muitos jogadores. E não se olha para a realidade do São Paulo hoje. Então, diante dessa realidade, o São Paulo está dando outro perfil de jogador. A realidade do elenco do São Paulo hoje, para vocês, é para não ser rebaixado? Não, o elenco do São Paulo hoje é para ficar entre oitava, décima. Se o São Paulo não tivesse priorizado o mata-mata, e tinha que priorizar, eu não critico, porque a temporada levou o São Paulo a isso, eu acho que o São Paulo teria conseguido uma vaga ali na pré-Libertadores no Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo fez certo. O São Paulo tinha que apostar no mata-mata para, em certo momento, ganhar um título continental da Sul-Americana teria sido mais importante do que ser 8º lugar no Campeonato Brasileiro, 7º lugar. Então, perfeito, faz parte do jogo, isso eu não critico. Mas quem que você salva ali, então? Porque se você não salva nem o Reinaldo... Vamos um por um? Vamos lá. Vamos lá, então, para organizar. O Reinaldo, acho que só o Birner não salvou, né? Salário alto, sai. Salário muito alto, sai. Fica. Desculpa, a democracia colocou Respeito, o Reinaldo... Não tem nenhum problema. Sou democrático. Éder. Não. Também não. Por causa do salário, não. Não, eu nem pelo campo. Também não. Eu acho que entregou muito pouco. Pouco? Muito pouco. Apesar de ter boas informações, que sim. Uma pessoa do bem, gente bem, trabalhador e tal, mas não é isso, né? Não, mas como não entregou o que se esperava. Tá, então vamos lá. Eu faço questão de começar com o Vitor Ernesto, Igor Gomes. Por mim, fica. Por mim também. Mas vai sair. Também.
Opa, é informação? Não, não vai ficar. A informação eu conversei com fontes e uma das fontes chama-se Eduardo Afonso. Ah, sim. Uma das fontes, Eduardo Afonso, que o que ele fala eu assino embaixo, porque é um cara de muita credibilidade, ele conhece muita gente. O Rogério quer que o Igor Gomes permaneça, mas o staff do Igor Gomes não quer. O staff do Igor Gomes, pelo desgaste com a torcida, aquelas coisas... Entra na história que eu falei de São Paulo e Botafogo agora há pouco, não estou falando que vai para o Botafogo, mas do que é jogar no São Paulo e do que é jogar no Botafogo hoje. Não, mas aí acho que não, Birner. Aí acho que não. Acho que aí é uma opção... É até mesmo a opção do próprio jogador, porque o jogador poderia chegar pro staff dele e falar, não, eu quero permanecer. O jogador gosta do clube, hein? Sim, mas depende. Se você gosta do clube e tem uma oferta... E tem uma oferta melhor, onde você vai poder jogar sem ser xingado, sem ser criticado, você se sacrifica pelos outros. Do que prestigiado, em funções que muitas vezes não era dele. O Igor Gomes, na base, era camisa 10. O Igor Gomes chegou a jogar de lateral, jogou de volante, jogou de ponta esquerda, ponta direita e tal. Volto a dizer, no São Paulo, por incrível que pareça, jogadores que têm mercado são criticados e jogadores que não têm mercado são elogiados. E, obviamente, isso vai crescendo, crescendo, crescendo. O jogador sente a pressão, está com muita dificuldade de lidar com essa pressão, para mim isso é muito claro, e acaba rendendo menos do que pode. Mas tudo bem, respeito as opiniões, eu acho. Por isso que eu falei, vamos decidir aqui se essa lista será uma sabotagem ao São Paulo ou será uma lista para o São Paulo. Tecnicamente ficaria. Tudo bem, óbvio, você está falando em ordem, né? Do outro lado aqui. Para mim, o Léo seria a primeira prioridade. Concordo. Marcos Guilherme, capitão. Pensando em elenco. Rapaz. Aí tem que ver, eu não gosto disso, né? Mas. A gente olha para o jogador que ele entregou, a questão financeira, onde você vai buscar, que tipo de jogador que você vai ter que buscar. Porque se ele sai, tem que buscar alguém, né? Então, eu acho que é questão financeira, ver quanto ele custa, porque é um jogador para grupo. É um jogador que... Operário. O cara vai te trabalhar, vai fazer aquilo que você... Correr que nem um maluco. Você vai trazer um outro operário ou vai trazer um cara que... Vai correr que nem um maluco. Mas adora o São Paulo. Adora São Paulino. O custo dele é de operário? Eu não sei quanto ele ganha. Essa é a questão. Por isso que eu tô aqui meio na dúvida, assim. Na questão de composição elenco. Mas tecnicamente ele não vai entregar muito. Não é um jogador que você pode falar. A minha dúvida é custo-benefício mesmo, mas se for olhar a qualidade em si, eu só varia. Eu acho que eu também, sabia? É claro que é uma conversa ali, uma adequação salarial, talvez, mas eu deixaria na lista. Sim. Capitão e Zé deixariam? Deixaria. Sim. Então, pra cá. E dos três ali? Rafinha, Gabriel Neves e Valse. O Valse é até maldade de falar, porque ele se machucou, ele era um zagueiro muito promissor. Ele era na seleção brasileira, né? Ele foi colocado na seleção. Se machucou jogando na seleção, se machucou jogando no São Paulo. Né? Um jogador que o São Paulo chegou até a recusar na época uma proposta de fora por ele. É um jogador muito promissor. Não tenho noção de como está fisicamente, mas se você olhando... Duas vezes, né? Duas vezes, sim, aliás. Rafinha e Gabriel Neves, ninguém? Eu gosto do futebol do Gabriel Neves, acho que é um jogador útil para que o São Paulo pode conseguir na sua atual situação financeira. Eu acho Rafinha, ok, mas também... Ele vai ficar, né, Birner? Eu em princípio, seguraria esses três jogadores. Eu faria um adendo ali no Gabriel Neves. Colocaria? Um pontinho de uma cláusulazinha assim. Vamos acordar, né, meu filho? Você tá jogando no São Paulo, vamos acordar um pouquinho. Mas salva ou não? Para fechar o vídeo, bora falar sobre a economia forte que o São Paulo vai ter. Com a saída de apenas 3 jogadores já estão confirmadas. As saídas de Miranda, Reinaldo e Éder. Trio veterano que não conseguia jogar como titular desses, quem mais atuava era o Reinaldo, embora se revezando na função com o Wellington. O Éder e o Miranda reservas há bastante tempo. Miranda inclusive perde a tarja de capitão e fica fora das 2 finais que o São Paulo disputa em 2022. Também por isso existiu uma incompatibilidade entre o Miranda e o Rogério Ceni. E o Reinaldo também acabou se estranhando com o treinador, mesmo caso envolvendo o Éder. A saída desses 3 atletas vai garantir uma economia ao São Paulo de aproximadamente R$1,5 milhão. São 600 mil de economia com o Éder, 500 mil de economia com o Reinaldo e 400 mil de economia com o Miranda. Você soma tudo isso e os impostos que cada um desses vínculos empregatícios sustenta, e dá para dizer que a economia do São Paulo pode se aproximar de até R$2 milhões por mês. Já é um passo super importante pro São Paulo, que tinha a missão de baixar seu custo. São Paulo tem hoje a 5ª maior folha salarial do país, algo na casa dos R$15 milhões. Ela já cai para 13 milhões. Ainda devemos assistir a mais saídas num futuro não tão distante. Nicão e Patrick são 2 caras com grande chance de deixar o clube. São jogadores que se desentenderam com o Rogério Ceni. O Rafinha ainda tem seu futuro indefinido. E se esses 3 também saírem, a economia vai ser gigantesca. Com muito menos festa, muito menos empolgação da torcida, porque o clima, até como o José Paes falou no VT, como o pessoal comentou, não é de festa no São Paulo. São Paulo ainda tem essa pequena chance de ir para a Libertadores.
Libertadores, treinou hoje, vai treinar amanhã e aí domingo enfrenta o Goiás na última rodada em Goiânia, precisando vencer e dessa combinação de resultados que o Zé explicou para tentar essa vaga na Libertadores. Enquanto isso, se movimenta no mercado, daqui a pouco eu vou dar uma notícia, mas antes, só voltando para falar desse jogo de domingo, o São Paulo ainda tem aquele mar de desfalques, de gente machucada, são 11 desfalques por lesão, que o São Paulo já tinha no jogo contra o Internacional, eles seguem fora, só vão voltar ano que vem para o São Paulo, e o São Paulo agora também tem o desfalque do Patrick, que recebeu o terceiro cartão amarelo lá no finalzinho do jogo do Internacional, que não pegou bem e tudo mais, e também do André Anderson, que entrou no segundo tempo, também em 30 segundos tomou cartão amarelo e fica de fora desse jogo de domingo. Quem volta, e pode ser uma notícia boa aí para o Rogério Ceni, é o Rafinha, que cumpriu suspensão contra o Internacional, tinha sido expulso contra o Fluminense e agora deve ser utilizado pelo Rogério Ceni, deve ser titular ali naquela linha de 3 que o Rogério monta na defesa. Nesse time, Michele, que vai jogar domingo, algumas despedidas, né? Principalmente a mais marcante, talvez, a do Reinaldo. Como a gente já tinha conversado ontem, o Reinaldo era um nome desses veteranos que tinham contrato até o final do ano, que não deveriam ficar no São Paulo. E hoje até informação do nosso colega Marcelo Bazégio, que é o setorista do São Paulo no GazeteSportiva.com, informando que realmente o Reinaldo não vai ficar no São Paulo, mas que ele vai viajar com o elenco domingo e deve jogar, deve ser titular e fazer sua despedida dentro de campo. O Reinaldo tem mais de 350 jogos pelo São Paulo, foi campeão paulista em 2021, tá mais de 9 temporadas, né, com idas e vindas, foi emprestado, voltou, mas deve encerrar esse ciclo nesse domingo. Outro que deve encerrar o ciclo também é o Luizão, zagueiro, que a gente também colocou naquela barca, né, dos jogadores que devem sair. Ele assinou um pré-contrato com o West Ham da Inglaterra e também deve fazer sua despedida nesse domingo. O São Paulo está mais preocupado em definir essas saídas agora do que em analisar nomes, mas já tem alguns nomes aí em pauta, e um dos nomes que a gente traz, que a gente apurou, é o do lateral Juninho Capixaba, que é um lateral. Amanhã o São Paulo treina aqui mais uma vez e, como eu disse, viaja para jogar domingo contra o Goiás, última rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor jogando suas últimas chances de ir para a Libertadores. Essa possibilidade inexiste. Antes de começar a gravar esse vídeo, conversei com um dirigente do Furacão e essa pessoa me assegurou que não faz o menor sentido. O Atlético tem convicção de que o Terans vale mais do que o Nicão e, de fato, os números mostram. A pedida do Atlético Paranaense pelo Terans, que é alvo do Flamengo, que é alvo do Vasco, entre outros clubes, é de 6 milhões de dólares, que hoje equivale a mais ou menos 32 milhões de reais. Se você for no Transfer Marketing agora e conferir o valor do Nicão, ele está estimado em 19 milhões de reais. Além disso, o Nicão é mais velho que o Terans, o Nicão tem 30, o Terans tem 28 anos de idade, não há possibilidade de acordo nesse sentido. Como é que vai funcionar a situação do Nicão no São Paulo? O São Paulo não deve permanecer com o Nicão em 2023 e vai tentar utilizá-lo como uma moeda de troca por algum jogador que possa interessar as duas partes ou eventualmente até ser negociado em definitivo. Tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2024, o salário, direitos de imagem e luvas que totalizam cerca de 600 mil reais por mês. Não faz parte dos planos do São Paulo, não está nos planos do Rogério, assim como ele também não quer trabalhar com o Rogério, é o pacote perfeito. Antes de mudar de assunto, só algumas atualizações sobre o São Paulo. Miranda anunciou nessa quinta-feira, nas últimas horas, para ser mais preciso, que está se desligando do São Paulo, e outro com incompatibilidade com o Rogério. Se ele não queria continuar com o Rogério, ele entende que o Rogério o menosprezou ao longo de todo o ano. O Reinaldo eu já contei para vocês no início do vídeo. Éder também está fora, o contrato se encerra em dezembro, já era claro que ele não ficaria, só que o São Paulo deve uma série de questões ao Éder e vai ser feito um pagamento em 24 meses para que o atacante possa receber tudo aquilo que tem direito. Bora fechar. Você falando aí dos reforços aí, possíveis reforços do São Paulo, né? Juninho Capixaba, né? Questão econômica, né? O Reinaldo ganhava 550 mil para ser um lateral esquerdo do São Paulo, que é um absurdo de dinheiro. Além do mais, também ele brigou em boa parte do ano com o Wellington pela titularidade. Então, já vai ser uma boa economia. O Miranda, o Éder nem se fala. 2 jogadores ficaram um ano inteiro na reserva aí. Os 3 totalizam mais de 2 milhões de reais em economia só de salários. Minha gente. Dinheiro jogado fora. Bom, entre os nomes aí são os nomes bom, bonito e barato, né? Juninho Capixaba, Iago Felipe, Terans. Juninho Capixaba, que já trabalhou com o Rogério Ceni. Terans eu acho mais difícil. Uma troca com o Nicão, mas o Atlético Paranaense vai querer mais. E o Atlético Paranaense se faz em cima do São Paulo, né? Se lembrar as 2 últimas aí, Pablo e Nicão. E o Iago Felipe, aí esse eu acho muito difícil, porque titular com o Diniz, aí teria que desembolsar com a questão financeira, ou mandar um pacotão. Então, assim, nomes que eu ainda acho muito distantes. Veremos aí no decorrer aí, pós-brasileiro. Vídeo que o São Paulo só voltará aos treinamentos dia 14 de dezembro. Até lá vai ter muita especulação, muito mercado da bola aí, para saber quem chega e quem deve sair. Quem deve sair já foi apresentado aí o listão.
grande parte dos jogadores aí, fica a dúvida só com relação a Valse, Rafinha e Gabriel Neves, mas o restante nenhum deles deve ficar. E veremos aí a economia, essa questão de pagamento tão falada, né? São Paulo deve vir com um time mais modesto ano que vem, a nível de nomes, a nível de quantidade de jogadores. Num campeonato brasileiro muito mais difícil, porque 4 grandes subiram e o Vasco já chega sendo SAF. Então, o Grêmio está de olho no Soares para o ataque, o Flamengo está contratando o Gerson, e você tem movimentação aí dos times aí contratando bons jogadores e se reforçando. O São Paulo até o momento só com nomes, né, medianos, né? Nenhum cracaço, nenhum jogador para mudar o jogo, nenhum jogador de velocidade. Até entendo porque o perfil da contratação do São Paulo nunca foi craque, sempre foram jogadores de time médios e menores que acabaram crescendo, explodindo no São Paulo, como Mineiro, Josué, Danilo, Grafite, entre tantos outros. Mas ainda assim é preocupante. Eu assino embaixo com a maioria dos inscritos, né, do canal, que a gente fica preocupado aí com o rebaixamento para o ano que vem, né? Porque vai ser uma primeira divisão tensa, isso sem contar que teremos Copas, teremos Campeonato Paulista, quer dizer, acho que essa ideia de focar em Copas para o ano que vem não é uma boa não, vamos nos garantir no Brasileiro e deixa as Copas rolarem, mas é isso, vamos aguardar primeiro aí como é que vai ser essa última rodada, sem esperança, sem expectativa nenhuma, até porque eu acho também que o problema não são os resultados dos outros times, o problema é o São Paulo fazer o seu próprio resultado. O São Paulo garante um campeonato, o São Paulo garante uma vitória num jogo importante. Nesse ano, o São Paulo foi falho em todas as oportunidades. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quiser ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, um ótimo domingo a todos, um ótimo último jogo da rodada do Brasileiro de 2022. Até me embaralhei porque, vamos ser sinceros, né? A empolgação é zero. Mas último jogo do São Paulo no campeonato e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.